Deixa eu ver aqui no grupo se falaram alguma coisa. Espera aí. Rebeca? Rebeca, vem cá. Rebeca. É que agora, vê. Com licença. Você já perguntou se eles estão aqui, tá? Você vai começar a dar uma. Pergunta se eles estão vendo. Estão vendo já os slides? Sim, estamos. Pronto. Pronto. Vamos lá começar, apesar de atrasados. Ó, eu vou falar hoje sobre complicações da úlcera péptica. Tá bem? Na minha época de formação profissional, a incidência da úlcera péptica era muito grande. E as complicações da úlcera péptica também, tá certo? Com o tempo, com a criação de drogas mais potentes, principalmente os inibidores de bombas de prótons, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, houve uma diminuição muito grande dos casos de úlcera péptica. Porém, a incidência das complicações continuaram as mesmas. Então, 10 a 15% dos pacientes que têm úlcera péptica, eles cursam com algum tipo de complicação da úlcera péptica. Então, se na minha época você tinha 1.000 casos de úlcera péptica mês, e hoje você só tem 100, você continua tendo 15% de complicações da úlcera péptica, tá certo? Em cima dos 100 pacientes que têm úlcera péptica. No passado eu tinha 1.000, aí eu tinha 1.500 casos de complicações. Hoje eu tenho só 100 casos e eu tenho só 15 casos de complicações. Mas o percentual de pacientes com úlcera péptica que continuam complicando, o percentual é o mesmo, tá certo? Então, mudou a incidência da úlcera péptica, mas o percentual dos pacientes com úlcera péptica que vem a complicar continua o mesmo. Hoje nós vamos falar sobre as principais complicações da úlcera péptica. São elas a hemorragia, que é a mais temida de toda, porque pode levar ao óbito. A úlcera péptica perfurada, as obstruções pilóricas e a intratabilidade. Intratabilidade hoje cada dia mais rara. No passado, achava-se que uma úlcera benigna poderia se transformar numa úlcera maligna.
Isso já caiu e há muito tempo que se sabe que úlcera benigna nasce benigna e morre benigna. E úlcera benigna não se transforma por si só numa úlcera maligna. Tá? Então, as hemorragias digestivas não varicosas agudas, elas são as causas mais comuns de hemorragia digestiva alta nos países do primeiro mundo. Já no Brasil, principalmente no Nordeste do Brasil, a maior incidência de hemorragia digestiva alta é por varizes de esôfago, por conta da estosomose e pelas cirroses alcoólicas ou mesmo cirrose produzida por doença, hepatites crônicas, hepatite B, principalmente hepatite C, tá bem? A incidência da hemorragia digestiva por úlcera no Reino Unido é de 103 casos para cada 100 mil adultos por ano. Porém, no oeste da Escócia, ela é um pouco maior. Você chega a 172 mil casos a cada 10 mil, ou 100 mil adultos por ano. Essa variação, pensa-se que é devido a uma pior assistência médica na Escócia do que no Reino Unido, por completo, e também pela maior distribuição do Helicobacter pylori em pacientes na Escócia. Na Escócia, cerca de 7 mil internações por hemorragia digestiva alta devido à úlcera péptica ocorre por ano, 7 mil internações. Quanto à mortalidade, você tem uma mortalidade que, apesar da melhora do tratamento, a evolução do tratamento, ela ainda no Reino Unido, de cerca de 10% a 14%, e na Escócia, apesar da maior incidência, no oeste da Escócia, ela chega a 8%. Vai existir um aumento significativo da mortalidade se a hemorragia ocorrer após a hospitalização, por outra queixa. Um exemplo, o paciente está na UTI e ele faz uma úlcera hemorrágica, uma úlcera de estresse, também conhecida como úlcera de Cullen. Esses pacientes internados que fazem uma hemorragia digestiva alta por úlcera, estando hospitalizado, tá? Ele tem uma mortalidade maior do que essa que eu disse, a 14%. Ela pode chegar a 33%. Então, quando o paciente está hospitalizado por outro motivo e durante seu internamento ele desencadeia uma hemorragia digestiva alta devido a uma úlcera, a sua mortalidade é praticamente 3 vezes maior. Tá? No mundo, a mortalidade global vai variar de 10% a 20%. Tá certo? Mas, se você, no mundo em geral, se você não tiver uma comorbidade, hoje é rara a mortalidade pela úlcera hemorrágica. Tá certo? Apesar de que a hemorragia é a principal causa de morte associada à doença ulcerosa. Tá? Existem alguns fatores que estão relacionados com essa mortalidade. Como a idade do paciente mais idosos, ele tem uma mortalidade maior. Quando o paciente necessita de uma transfusão de 5 unidades ou mais de concentrado de hemácia, nesses pacientes a mortalidade é maior. Pacientes com comorbidades e falência múltipla de órgãos, a mortalidade é maior. E quando o paciente, que hoje é raro, precisar de um tratamento cirúrgico, já que a endoscopia, que é o principal exame, o principal tratamento, a própria tratamento, e não conseguiu debelar
o sangramento. Então, esses raros pacientes que vão para a cirurgia, eles têm uma mortalidade alta, chega a 30% de óbito, mesmo nos melhores serviços do mundo. Quando o sangramento é volumoso, graças a Deus, em 75% dos casos, eles param espontaneamente em 48 horas após a hospitalização. Todo paciente com hemorragia digestiva alta, de origem ulcerosa, deve ser internado. Tá certo? Geralmente, esses pacientes, 75%, eles param espontaneamente o seu sangramento. Outros, eles não param, precisam de procedimento de tratamento endoscópico ou, raramente, tratamento cirúrgico ou uma intervenção angiográfica. Alguma dúvida até agora? Quais são os fatores relacionados à recidiva do sangramento? O paciente chega no serviço e é admitido com choque hipovolêmico. Esse é um fator relacionado à recidiva do sangramento. O choque hipovolêmico, ele predispõe a uma parada do sangramento, porque o paciente fica hipotenso e o vaso que está sangrando, ele tende a parar de sangrar. Tá certo? Quando você repõe a pressão dele arterial, então ele volta a sangrar. Então, o paciente com choque hipovolêmico, no momento da admissão, está relacionado à recidiva do sangramento. Se você, durante a endoscopia e de uma hemorragia recente, você encontrar um vaso visível dentro da cratera ulcerosa, isso fala a favor de uma maior possibilidade do paciente apresentar um ressangramento. Ou se ele tem um coágulo recente, tá? Esse coágulo recente, ele é um fator de discussão. Quando você encontra um coágulo recente, você deve deixar lá, tamponando um sangramento que parou, ou você deve fazer um tratamento endoscópico e retirar esse coágulo. No passado, achava-se que era melhor deixar quieto e não mexer. Porém, algumas meta-análises têm mostrado que você faz o tratamento endoscópico e retira o coágulo. Tá bem? As úlceras de parede pós-inferior do bulbo e da curvatura menor no corpo e antro, tá certo? Que pode apresentar erosões de grandes vasos, ele pode recidivar o sangramento. A úlcera de parede pós-inferior do bulbo, onde nós temos a artéria gastroduodenal, tá certo? Você pode ter uma lesão, tá certo? Uma ruptura do ramo da artéria gastroduodenal e você ter sangramento de importância. Como o sangramento no estômago, na curvatura menor, no corpo e no antro gástrico, pela presença de ramos da artéria gástrica esquerda. Então, eles são normalmente erosões grandes para atingir esses vasos, e aí você tem um fator relacionado à recidiva muito importante. Outro fator importante é a hemoglobina abaixo de 8. Alguns autores acham que a hemoglobina abaixo de 10 já pode estar relacionado à recidiva do sangramento. Mas grande parte da literatura eles consideram a hemoglobina abaixo de 8. E o quadro clínico desse paciente com a complicação hemorrágica? Esses pacientes podem ser assintomáticos em até 16% dos casos. O paciente nunca sentiu sintoma nenhum de úlcera e ele começa a apresentar suas complicações com uma hemorragia. Então, 16% dos pacientes não tem queixa nenhuma. De repente, ele começa a vomitar com sangue, apresentar hematêmese,
ou mesmo melena, e esse ser o primeiro sintoma, a abertura, o desfecho da hemorragia provocado por uma úlcera péptica. Tá? Mas pertence ao quadro clínico a hematêmese, a melena. Quando o sangramento é intenso, que pega a gastroadenal, tá certo? Ou a gástrica esquerda, você pode ter hematoquesia, que pode aparecer em 10% dos casos. Queixas dispépticas podem ser encontradas. E você, na anamnese, vê que o paciente faz uso de anti-inflamatórios não hormonais. Com a melhoria da qualidade da assistência médica, tem aumentado o número de idosos no mundo. E essa tendência do mundo também é uma tendência do Brasil. Com isso, os pacientes que no passado tinham um infarto, pacientes que tinham um AVC, eles tinham um prognóstico menos favorecido. O paciente infartava, a previsão era que 7, 10 anos ele estava morto. Hoje não é bem assim. Com cateterismo, com angioplastia, tudinho, melhorou-se a evolução do paciente, além da melhoria das drogas, os antiagregantes plaquetários que são usados. Porém, muitos desses pacientes, eles fazem uso crônico da aspirina, do AS. Tá? Então, o uso desse inflamatório eleva o risco em 15% a 20%. O paciente faz uso crônico de antiagregante ou de antiagregantes plaquetários. O mais usado, tá certo, é o clopidogrel e a aspirina. Como também, tá certo, você tem que avaliar se o paciente já fez algum exame antes e se ele é H. pylori positivo. A gente sabe que H. pylori positivo é um fator importante tanto para a recidiva da úlcera, tá certo? Tanto para a predisposição para o paciente apresentar complicações da úlcera péptica. Então, o paciente pode ser assintomático e abrir o quadro com uma complicação, seja mesmo a perfuração ou o sangramento, tá? E o que a gente pode encontrar é a hematêmese, a melena, a hematoquexia, queixas dispépticas e investigar o uso crônico de anti-inflamatórios não hormonais ou mesmo a presença do H. pylori em outros exames que o paciente fez. Isso aqui vem depois. Quanto à etiologia que pode predispor à cronificação da úlcera, predispondo ao aparecimento de sangramento. Nós temos as etiologias infecciosas, como o H. pylori, que eu já falei, o CMV e o HVS. Temos as úlceras induzidas por drogas, os anti-inflamatórios não hormonais, paciente reumático, pacientes com doenças reumáticas crônicas, e o uso da aspirina. Temos as úlceras induzidas pelo estresse. Temos muito raro de diagnóstico difícil a síndrome de Zolli-Ellis. E temos as causas idiopáticas. Em 30% dos pacientes, a gente faz endoscopia, faz tudo, procura e não encontra nada. São aquelas chamadas etiologias idiopáticas, que você não consegue dar o diagnóstico através da endoscopia. Quais são os fatores clínicos preditivos de risco de ressangramento nesses pacientes? Fatores clínicos. A idade maior do que 65 anos aumenta 1,3 mais. Se tem mais de 70 anos, aumenta 2,3 mais o risco de ressangramento. Paciente chocado, como eu já falei,
aumenta em 1,2 a 3,6 vezes o risco dele ressangrar. O estado geral do paciente, se ele é asa 1 ou é asa 2, a asa 5 pode aumentar de 1,9 a 7,6 vezes. Presença de comorbidades. Aí vai depender das comorbidades que ele tem associadas, podendo aumentar de 1,6 a 7,6 vezes. Oscilação no estado mental, 1,5 a 6,7. Um sangramento em curso, 2,4 a 4,1 vezes. Fatores peritivos laboratoriais, o hemoglobina inicial menor do que 10, ou hematócrito menor do que 30. E a presença de coagulopatias. Você vê através do TTPA prolongado. A apresentação do sangramento, você tem melena. A melena pode aumentar 1,5 a 2,1 vezes. Sangramento vivo ao toque retal pode aumentar até 6,2 vezes. E sangue no aspirado gástrico no estômago aumenta de 1,1 a 11 vezes o risco de ressangramento. Hematêmese aumenta de 1,2 a 5,7 vezes. Agora, fatores preditivos de mortalidade. Paciente com idade acima de 60 anos, choque, paciente chocado ou com pressão arterial baixa, estado geral ruim, presença de comorbidades, presença de sangramento contínuo ou ressangramento, presença de sangue vivo ao toque retal, hematêmese ou sangue no aspirado nasogástrico, início de sangramento em paciente hospitalizado por outro motivo, presença de sepsis e níveis elevados de ureia, creatinina ou aminotransferase. Esses são fatores preditivos de mortalidade. Nós utilizamos muito na prática clínica um score, que é o chamado score de Rockwell. Tá? É o inglês que criou o score para avaliar o índice de risco de mortalidade. Então, ele estratificou cada fator de risco de mortalidade desses em números. Então, o paciente com menos de 60 anos, 0. Paciente de 60 a 79 anos, 1. Paciente com 80 anos ou mais, 2. Choque não está presente, 0. Pulso maior que 100 ou pressão arterial sistólica menor ou igual a 100, 1 ponto. E pressão arterial sistólica menor do que 100, 2 pontos. Presença de comorbidade nenhuma, 0. Se o paciente tem insuficiência cardíaca ou outras doenças graves do coração, 1. Se o paciente é portador de câncer metastático, insuficiência renal ou hepática, ele tem 2 pontos. Então, se os pacientes, toda a pontuação dele foi 0, o índice de mortalidade é de 0,2%. Se o paciente somou todos esses dados e deu 1, o risco de mortalidade dele é de 2,4. Se o paciente, na soma desses 3 itens, somou 2, o risco dele morrer é de 5,6%. Se deu 3 pontos, 11%. Se deu 4 pontos, 24,6%. Se deu 5, 3, 39,6%. Se deu 6, 48,9%. Se deu 7, tá certo aí, 50%. Como a gente trata esse paciente com hemorragia digestiva alta de origem não varicosa? Primeiro, paciente está chocado, a TLS. Tá? Você faz hidratação com cristalóide, faz aquele 2 litros, tenta ressuscitar ele, tá? E o tratamento de escolha é
a endoscopia terapêutica. Então, a primeira opção é fazer endoscopia. O paciente chegou no hospital, ele está com instabilidade hemodinâmica, tá? O paciente está chocado, endoscopia de urgência, endoscopia precoce. O paciente está hemodinamicamente estável, você interna o paciente e faz uma endoscopia dentro das 24 horas. Tá? Até porque nós vimos que 75% dele param de sangrar espontaneamente. Tá certo? Então, internou, chegou, internou, está com estabilidade hemodinâmica, tá? A TLS, endoscopia precoce. O paciente está estável, endoscopia dentro das 24 horas de internamento. Tá certo? Então, o momento da endoscopia são esses dois. Tá bem? Quando você vai fazer endoscopia, se você vai fazer uma endoscopia precoce, paciente está em instabilidade, você precisa do anestesista. Esse paciente precisa ser entubado para não aspirar, não ter aspiração pulmonar. Tá certo? O anestesia cede o paciente, entuba, e o paciente, você faz a endoscopia, ele sedado. Tá? E quais são os tipos de tratamento que nós podemos lançar mão? Tá certo? Nós temos a infiltração da base da lesão, tá certo? Nós pegamos a base da lesão e infiltramos, de preferência, a adrenalina, e como nós infiltramos, fazemos infiltração, a infiltração vai fechar a luz do vaso. Então, você pega nos 4 quadrantes do sangramento da úlcera e você faz infiltração de líquido, de preferência com adrenalina, mas pode ser com solução fisiológica. O álcool hoje é condenado, tá certo? Qualquer substância esclerosante, como o oleato de etalonamida e o álcool, tá certo? Eles dão bons resultados, porém, hoje, eles estão sendo colocados mais na segunda linha. O mais usado hoje é uma solução de adrenalina 1 para 10 mil. Você infiltra os 4 quadrantes da úlcera. E aí, com a infiltração de líquido, você consegue fechar a luz do vaso que está sangrando e em cerca de 80% a 90%. É considerado um tratamento por ação mecânica. O líquido força o fechamento da luz do vaso. Tá bem? Esse tratamento, ele, quando não combinado com outro tipo de tratamento, ele tem uma incidência maior do paciente apresentar uma recidiva do sangramento. Tá certo? Então, hoje, a infiltração da base da lesão é o tratamento mais simples, pode ser feito em qualquer serviço. Porém, o ressangramento é mais comum quando esse tipo de tratamento é feito isoladamente. Outra maneira de você tratar é através da eletrocoagulação monopolar ou bipolar, que é o tratamento através do calor. Os endoscópios, ele tem uma entrada, e aí, para você colocar o eletrodo e você cauterizar aquela úlcera ali, naquele local onde está sangrando, o vaso que está sangrando na úlcera. É a eletrocoagulação monopolar, que você pode lançar mão, é o mais comum, mas você, se o hospital tiver uma bipolar, você pode lançar também a bipolar. A bipolar tem a vantagem de você não correr o risco de, na cauterização, você perfurar uma úlcera. Tá? Mas nem sempre você encontra. A coagulação por plasma de argônio
aí é uma coisa mais sofisticada. Raramente você tem nos serviços, tá certo? E não é usada hoje, só se você só tiver ela. Ela já é difícil de ter nos serviços, mas ela dá bom resultado. A fotocoagulação a laser hoje caiu, tá certo? Não se usa. Ela tem uma alta incidência de recidiva do sangramento e ela deixou de ser utilizada. O uso do hemoclipe, você clipar o vaso sanguíneo que está sangrando, é hoje o tratamento isolado de melhor resultado. Se você conseguir distinguir na úlcera o local do sangramento e botar um clipe, este é o que dá melhor resultado de todos esses tratamentos que nós estamos vendo aqui. Hoje é o tratamento padrão. Quando você tiver dificuldades de localizar o sangramento, porque o sangramento está muito intenso, você pode lançar mão de uma terapêutica combinada, que é você fazer a infiltração da base da lesão. Com isso, você diminui o sangramento e aí você depois entra e bota o hemoclipe. Essa associação da infiltração da base da lesão e associado ao hemoclipe é quem dá o melhor resultado em termos de não haver recidiva do sangramento. Então, como tratamento endoscópico é combinado a infiltração da base mais a colocação do hemoclipe. Quando você consegue individualizar o vaso sangrando, você pode fazer uso só do hemoclipe, que o resultado é o mesmo de você fazer o combinado infiltração de base mais hemoclipe. Então, hemoclipe, isoladamente, é o melhor tratamento para o tratamento endoscópico para a hemorragia digestiva devido à úlcera, hemorragia digestiva alta devido à úlcera. Quando você associar ele à eletrocoagulação, você terá também um bom resultado, tá certo? Mas isso normalmente nós fazemos como o endoscopista não consegue isolar individualizar bem o vaso que está sangrando na úlcera. O Holter Probe é uma aplicação direta através de uma sonda. Isso aí, nós não temos isso em 95% dos nossos serviços no Brasil. Tá certo? Você faz a aplicação direta do calor, tá certo? E ele cauteriza e destrói o vaso, sem o risco de você perfurar a parede do estômago, nada. Porque ele vai agir direto no vaso mesmo. Lembrar que nos sangramentos intensos, tá certo? Você tem que usar o endoscópio de 2 vias ou o endoscópio mais largo, tipo 37, de 27 em diante, para você poder ter uma aspiração maior do sangue dentro do estômago e poder ter uma melhor visão da úlcera. Você fez a endoscopia, a endoscopia vai lhe dar o diagnóstico e vai lhe fornecer o tratamento. Aí você fez o diagnóstico. O paciente tem uma úlcera de base limpa. Não tem mais sinal de sangramento. Você libera o paciente, você pode fazer a infiltração, o paciente já parou de sangrar, tá certo? Você, se tiver vaso exposto, vaso visto, você coloca o clipe, tá certo? Se não tiver nenhuma protuberância de vaso, você libera o paciente para casa. Se
você libera o paciente para casa e libera ele para comer já em casa, começando com líquido nas primeiras 24 horas e depois pastoso e vai progredindo a alimentação. Se existir evidência de sangramento recente, aí você tem que manter o paciente, você faz o tratamento, você pode fazer a infiltração associada ao clipe ou usar diretamente o clipe e deixar o paciente de jejum por 12 horas. Todos os pacientes, eles têm que começar a usar o inibidor da bomba de prótons no momento do internamento, mesmo antes da endoscopia. Principalmente porque muitos casos de hemorragia acontecem em pacientes idosos que estão fazendo uso de antiagregantes plaquetários. Tá? E o nível de plaqueta desse paciente é baixo. Então, o paciente forma um coágulo. E a gente sabe que quando o pH do estômago está abaixo de 5, a acidez, ele destrói, tá certo? Ele corrói aquele coágulo, predispondo o paciente a um ressangramento, tá? Os inibidores da bomba de prótons em alta doses, tá, devem ser usados nas primeiras 72 horas para levar o pH acima de 6. Quer dizer, tornar o ambiente gástrico alcalino, não ácido, por 72 horas. Tá certo? Então, você faz em dose dobrada os inibidores de bomba de prótons. Pode ser o omeprazol, tá? Você pode fazer 40 miligramas de 12 em 12, tá certo? Então, você faz uma dose dobrada por 72 horas. Isso para todos os pacientes que sangraram. Para não deixar o paciente com estômago ou em ambiente ácido. É muito importante para que o coágulo permaneça ali onde ele parou o sangramento. Cirurgia de urgência. Quando? Hoje, cada vez mais rara a indicação de cirurgia. Tá certo? Um dos aspectos. Insucesso da endoscopia. Quando você tem um sangramento muito grande, muito vultuoso, que por mais que você coloque um endoscópio grosso e aspire e lave com solução fisiológica, você não consegue abordar a lesão ulcerosa que está sangrando. Se a úlcera for duodenal, você pode lançar mão da cirurgia de urgência. Se a úlcera é gástrica, tá? Você pode usar a mão da angiografia, você fazer uma embolização mesentérica via artéria mesentérica, tá certo? Desse vaso gástrico. Se for duodenal, a angiografia seletiva não está indicada. Se for duodenal, você pode lançar antes mesmo de fazer a cirurgia. Porque a gente sabe que, apesar do avanço do tratamento, a mortalidade em paciente que é submetido à cirurgia ainda é muito alta. Chega a ser cerca de 30% de óbito nessa linha de pacientes. Então, insucesso da endoscopia. Sangramento ativo que impeça a endoscopia digestiva alta. Hospitalização repetida por sangramento. E necessidade de transfusão de sangue maior do que 5 unidades nas últimas 24 horas. Fatores importantes na escolha da cirurgia. Esses pacientes, normalmente, hoje, são idosos, fazem uso de anticoagulantes, tá certo? Então, são pacientes de risco muito grande.
Tá? Então, algumas coisas têm que ser ponderadas, tá certo? Na escolha da cirurgia. A princípio, a cirurgia que deve ser feita deve ser a cirurgia mais simples. Esse paciente com indicação de cirurgia são pacientes que estão muito espoliados pelo sangramento. Então, a cirurgia tem que ser a mais simples possível. Tá? E alguns aspectos têm que ser levados em consideração, como localização da úlcera. Tá? As úlceras de parede posterior bulbar, tá certo? São úlceras que falam a favor de você ter um bom resultado cirúrgico. Pacientes idosos, como eu falei, a cirurgia que tiver menor risco de recidiva, tá certo? Então, você sutura, você faz uma rafia da úlcera, tá certo? E aí você para o sangramento e sai de pé. A estabilização e condições gerais do paciente. Saber se o paciente tem teto cirúrgico, se ele vai aguentar a cirurgia. E a experiência individual do cirurgião, além da estrutura do hospital que você está nele. Você não pode estar lá em Afrânio e achar que Afrânio tem estrutura para você colocar o paciente desse numa sala de cirurgia e submeter ele a uma cirurgia em Afrânio. É um paciente que vai precisar de UTI. Se ele for idoso, com comorbidades, com uso crônico de aspirina. Então, não tem. Então, a experiência do cirurgião é importante para ele operar o mais rápido possível e fazer de maneira mais simples aquela cirurgia que o paciente comporta, além de você ver a estrutura hospitalar que está ao seu redor. Paciente bem, que vai ser operado porque ele tem recorrência do sangramento, mas ele está estável, de boa. Aí você vai fazer uma cirurgia, chamada de cirurgia, mas para você tratar a úlcera, tá certo? Para diminuir a recorrência do sangramento. Aí você pode partir para uma vagotomia troncular mais piloroplastia. Você tem uma recorrência de 12%. Uma vagotomia troncular mais antrectomia, uma recorrência de 1%. E uma vagotomia superseletiva, você tem 10% a 15% de recorrência dos casos de hemorragia ou da úlcera pélvica. Então, inibidor de bomba de prótons, endoscopia, tratamento endoscópico. Não resolveu? Se for gástrica, tentar uma embolização arterial através de uma angiografia, se a úlcera for gástrica. Úlcera duodenal, você não tem essa possibilidade, e aí você vai para a cirurgia. Cirurgia é muito rara hoje, a indicação é muito rara para a cirurgia. Alguma dúvida? Alô? Alguma dúvida? Não, professor. Acho que não, professor. Posso continuar? pode. Uma outra complicação é a perfuração de uma úlcera péptica. Tá? Úlcera péptica perfurada. Muito comum na minha época de estudante como vocês, nos pronto-socorros. Muito comum. Hoje, com o inibidor de bomba de prótons, hoje é uma coisa rara, raríssima. Tá certo? Mas muito comum. A perfuração, normalmente, você estava no pronto-socorro e via a paciente chegar ofegante, sem respirar, porque se ele respirar, doía. Aquele abdômen em tábua, devido ao suco gástrico, que é ácido, entrar na cavidade peritoneal livre, produzindo, de início, uma peritonite química, também muito dolorosa, que após 6 horas, ela tem muita chance de tornar uma peritonite química e bacteriana.
e o paciente entrar numa sepse. Alguns casos, o paciente perfura a úlcera péptica e existe um bloqueio produzido pelo grande aumento ou mesmo pelo fígado. E aí, essa úlcera, ela é perfurada, mas ela está bloqueada. É a chamada úlcera terebrante. É a úlcera que perfurou, mas que o conteúdo gástrico não está caindo na cavidade livre abdominal. Tá certo? Ela está bloqueada. Aí é chamada de úlcera perfurada terebrante. Tá? E o quadro clínico é totalmente diferente quando o suco gástrico entra na cavidade livre, cavidade peritoneal livre. Tá? Então, esse tipo de paciente, 16% dele pode ser o primeiro sintoma dele ser uma perfuração de uma úlcera péptica, que ele nem sabia que tinha. O quadro se abrir com perfuração de uma úlcera. Então, qual é o quadro clínico? Você, na anamnese, pesquisar sintomas sugestivos, a presença do abdômen tábua. Existem os pacientes detectados, que são pacientes assintomáticos com a úlcera perfurada em cavidade livre, não com a terebrante. E mesmo com o vazamento do conteúdo gástrico para a cavidade peritoneal, eles são assintomáticos. Quais são esses pacientes? Os pacientes imunossuprimidos, pacientes imunodeprimidos, os pacientes paraplégicos e os pacientes inconscientes. Essa situação é o grande desafio do urgentista de chegar ao diagnóstico. Vocês sabem que imunossuprimidos são pacientes que fazem uso de medicações imunossupressoras. Tá? Pacientes pós-transplante, paciente com HIV em atividade, que é diferente do paciente imunodeprimido. Imunodeprimido é aquele paciente que tem doenças que tem uma depressão do sistema imunológico. A própria AIDS, tá certo? Pode levar a isso. Tá? Então, existe o paciente assintomático, que tem que ter muito cuidado. O pneumoperitônio, ou sinal de Kudelec, tá certo? Ele está presente em 90% dos casos. Como é que a gente evidencia a presença do pneumoperitônio? O pneumoperitônio é a saída de gás, tá certo? Dos órgãos ocos da cavidade peritoneal. Então, ele pode aparecer numa diverticulite perfurada, numa apendicite perfurada, mas ela está presente em 90% dos pacientes com úlcera péptica perfurada. Como é que você investiga? Você pode pedir uma radiografia do abdômen com visão do diafragma. Você pode pedir uma radiografia do tórax. Ou, às vezes, você faz a radiografia do abdômen do tórax e não tem dúvida, e passa a apresentar dúvida que o paciente tem o primeiro pneumoperitônio ou não. Você pega o paciente, manda ele de volta para o serviço de radiologia, e o paciente em decúbito lateral esquerdo, e manda o radiologista, o técnico em radiologia, fazer uma radiografia com os raios incidindo horizontalmente. Aí você vai ter uma demonstração de que as alças vão tudo lá para baixo e o gás sobe. Aí você vai ter um diagnóstico mais preciso do que você não estava vendo antes com a radiografia do abdômen do tórax. Tá? Tem o sinal de Higler, que é com a peritonite bacteriana, as alças do intestino delgado,
elas vão ficarem edemaciadas. E aí você vai ter um duplo contraste de gás dentro do alça intestinal e na cavidade peritoneal, separados pela parede edemaciada do intestino. O hemograma está indicado, tá certo? Você pode pedir PCR, tudinho, mas o hemograma resolve. Porque o diagnóstico é clínico e por imagem. Na dúvida, você pode pedir uma tomografia, que também pode mostrar, tá? A endoscopia está contraindicada. Não se faz endoscopia nesses casos. Deixa eu dar uma voltada aqui. Pronto. Aqui é uma radiografia, tá certo? Evidenciando a presença de pneumoperitônio. Tá certo? Então, você tem, tanto em A como em D, você tem a cúpula frênica ali e a presença de gás. Tá? Ter cuidado, porque no lado esquerdo fica mais difícil de você dar o diagnóstico, porque tem a presença da bolha gástrica, né, de ar. Existe a bolha gástrica de ar, naturalmente, em todos nós. Tá? Mas você, tendo cuidado com isso, você vai ver que, mesmo assim, você tem uma retificação, não é uma bolha, é uma visão retificada na esquerda, onde tem B. Embaixo é um laurel, aquilo que eu falei. Uma úlcera não está parcialmente bloqueada, não é uma úlcera telebrante, ela está parcialmente bloqueada, e a radiografia de tórax não conseguiu evidenciar o pneumoperitônio. Aí você faz um laurel. Laurel é pegar o paciente, botar em decúbito lateral esquerdo e fazer a incidência horizontal nas chapas das radiografias do abdômen. Aí você vai ver uma nítida separação, o gás sobe e o conteúdo de estômago e intestino desce. Tá certo? Quando bota o paciente em decúbito lateral esquerdo. Tá? Aqui é o sinal do Higler, onde você vai ver gás dentro da cavidade, você vai ter o edema da alça e gás fora da cavidade. Tudo bem até agora? Tudo, professor. Mais uma coisa assim, que a gente está com 40 anos de formado, 30 anos de formado, cheio de cabelo branco, e a gente ainda tem dificuldade de fechar diagnóstico, é o diagnóstico diferencial da úlcera péptica. Tá? O diagnóstico diferencial dentro do abdômen, entendeu? Ele pode ser feito com apendicite aguda, colecistite e pancreatite aguda. Tá? Esses são os três tipos de abdômen agudo que podem causar confusão e que nós temos que fazer o diagnóstico diferencial, pensar neles. Tá? Às vezes, uma úlcera péptica perfurada, pela sua contiguidade com o diafragma, ele pode dar inversão da onda T no eletrocardiograma e sugerir um infarto miocárdio. Então, você tem uma dor epigástrica, um eletro mostrando uma inversão de onda T, aí você pensa que está com o paciente infartado e ele está com a úlcera péptica perfurada. E o inverso pode acontecer. Entendeu? Você achar que é uma úlcera péptica perfurada e o paciente está infartando. Tá?
Então, além desses 3 diagnósticos diferenciais dentro da cavidade peritoneal, ou dentro da cavidade abdominal, né, porque o pâncreas é reto peritoneal, então você tem que também se valer do diagnóstico diferencial com infarto agudo de miocárdio. A apendicite aguda, a gente sabe como a perfuração cavidade abdominal livre faz com que o suco gástrico desça pela a goteira, certo? A goteira à direita, a goteira parieto-cólica, e vá para o local do apêndice e dê dor lá, tá certo? Mas a apendicite, o diagnóstico, mais importante fator de diagnóstico da apendicite é a dor migratória, tá certo? A dor migratória, a anorexia, tá? Então, você pode diferenciar, e o próprio exame de imagem vai mostrar para você, principalmente o exame padrão, que é a tomografia computadorizada com contraste. Colecistite aguda, tá? A vesícula está próxima, tá certo, do estômago, principalmente se o paciente tiver uma úlcera que não é terebrante, é meio termo, borderline. Ela está vazando pouquíssima quantidade. E ela foi bloqueada no fígado, bem próxima à vesícula. Então, você pode ter um quadro festivo de colecistite. Tá? A dor em tábua do abdômen da úlcera péptica perfurada pode ser confundida com uma pancreatite aguda. Tá certo? Mas aí você tem amilase, lipase, tá? Normalmente história de ingestão de bebida alcoólica, então paciente que tem triglicérico alto, paciente com pancreatite de origem biliar. Então, tem muitos fatores que você pode diferenciar um do outro. E o tratamento para a úlcera péptica perfurada é uma coisa de urgência, você está no pronto-socorro. Quais são os fatores? O tratamento é cirúrgico. Alguns autores, como Taylor, nos Estados Unidos, acham que a úlcera que está totalmente bloqueada, a úlcera terebrante, você pode passar uma sonda nasogástrica e fazer o tratamento conservador. Usar inibidor de bomba de prótons, aspiração contínua, tá? E você fazer o tratamento conservador. É preconizado por ele, é raro, tá certo? Mas o tratamento é basicamente cirúrgico. Só que a gente tem que levar em consideração alguns aspectos quando a gente fala em cirurgia. Alguns fatores. Quais são os fatores importantes? Condições do paciente. Às vezes o paciente chega para você em sepsis. O paciente estava lá em Afrânio, não deram o diagnóstico, ele chega para você com 3 dias de doença. E às vezes até com o diagnóstico de apendicite. Você, paciente, está em sepsis, uma sepsis abdominal, com peritonite generalizada e tudo. Tá? Localização da úlcera. A úlcera duodenal é de melhor resultado do que a úlcera gástrica. Tamanho da perfuração. Se a perfuração é maior do que 3 centímetros ou se é menor. Se é menor do que 3 centímetros, você faz a rafia. Se é maior, você tem que fazer uma ressecção de toda a úlcera. Tá? Intensidade da contaminação peritoneal. Esse paciente, se ele estiver bem, tiver menos de 6 horas de doença, se você abrir o paciente e ele não tem ainda peritonite, você pode fazer uma cirurgia definitiva para ele, para a úlcera. Você trata a úlcera e faz uma cirurgia definitiva para ele. Tá? Se você tem o paciente de repetidas úlceras e cicatrizações, ele não tem uma estenose após a lesão ulcerosa. O paciente tem úlcera
pé pilórica, teve a úlcera 6 vezes, fez tratamento, cicatrizou todas as 6 úlceras, só que a fibrose no local dessa úlcera, essas úlceras cicatrizadas, pode levar a um estreitamento, uma estenose pilórica, tá? Que é a terceira complicação da úlcera péptica. Aí o tipo de cirurgia que você vai pensar em fazer já é outro. Se tem envolvimento de estruturas adjacentes, a idade do paciente, a experiência do cirurgião e a infraestrutura hospitalar. Paciente com úlcera péptica perfurada mais sepse. Antibiótico, hidratação por choque séptico, se precisar de drogas vasoativas, noradrenalina, dopamina, tem que ser feito, tá? Sonda nasogástrica, antibioterapia e laparotomia exploradora. Forma de tratamento. Como eu falei, o tratamento conservador de Taylor é raro para a úlcera terebrante. Tá? Mas, mesmo assim, as pessoas preferem não usar o tratamento conservador. Porque muitos pacientes, mesmo fazendo uso de IBP, eles fizeram perfuração de úlcera. Então, é melhor você fazer uma cirurgia onde você possa... Se você fizer uma vagotomia, você vai tirar 70% do estímulo ácido do estômago. E aí você vai controlar a úlcera, tá certo? Quais são as técnicas cirúrgicas mais utilizadas nas emergências para paciente com úlcera péptica perfurada? Úlcera duodenal, com menos de 3 centímetros, como já vimos. Rafia da lesão, mais aumentoplastia, a gente pega o grande aumento e coloca onde a gente fez a sutura. Isso é chamado a manobra do gato, mais lavagem da cavidade por conta da peritonite, né? Você faz lavagem da cavidade com solução fisiológica. E associar já o uso de BP. Tá? Antibiótico terapia, sim. Tá? Associar à cirurgia anterior uma cirurgia definitiva. Depois que eu fiz a rafia da lesão, com aumentoplastia, levei a cavidade. O paciente não tem peritonite. Então, eu posso fazer uma cirurgia, essa é a cirurgia de urgência, preconizada. Eu posso fazer isso e, ao mesmo tempo, fazer uma vagotomia super seletiva para fazer um tratamento cirúrgico definitivo dessa úlcera. Tá? Então, se o paciente está bem, é rígido, não tem sepse, eu posso fazer essa opção. Faça a cirurgia da rafia e posso já fazer uma cirurgia definitiva para o tratamento da úlcera. Aqui, uma úlcera, tá? Uma úlcera perfurada, não sei se vocês estão vendo. Aqui, a cirurgia que eu falei, tá certo? Você sutura a úlcera. No local que você suturou, você passa uns fios e bota um pouco do grande aumento, tá? O aumento maior, o grande epíteto. E sutura ele em cima da sutura que você fez. Porque se houver uma decência, está bloqueado e o paciente vai cicatrizar a úlcera. Essa é a primeira escolha, é a cirurgia feita na urgência. Em alguns casos, como eu falei, paciente rígido, jovem, sem sepsis, sem peritonite, você pode fazer uma outra cirurgia, que é a cirurgia definitiva. Tá certo? Aqui, nós temos a colocação do epíteto, tá certo? E o epíteto é fixado na sutura, você nem vê a sutura. Aqui, você fazendo a rafia, essa rafia, ela pode ser feita, essa cirurgia, ela pode ser feita com a laparotomia exploradora ou videocirurgia, tá certo? Vai depender do serviço, das condições do paciente e da habilidade do cirurgião. Então, você pode ter a sutura, que está aqui feita da lesão, certo? Com fio monofilamentar, tá certo?
3 zeros, no máximo 2 zeros, tá? Aqui a sutura feita, aqui a sutura coberta pelo epíteto, tá? Aqui a gente separando o epíteto, um pedaço do gandoclípio para fazer a homeoplastia. Aqui a gente suturando o epíteto sobre a sutura. Tá bom? Alguma dúvida? Não, professor. A última complicação que nós temos da úlcera péptica é a obstrução gastroduodenal, que pode ser parcial ou total. A causa dela, a etiologia, é fibroses devido a processos cicatriciais, tá certo? E aí existe um estreitamento do piloro para passagem para o duodeno. Esse estreitamento ele pode ser parcial ou total. O paciente vai apresentar náuseas e vômitos pós-prandiais. Caractericamente, esse vômito é intenso, porém, a presença de bile. Porque a bile, quando chega à segunda porção do duodeno, ele não consegue passar para o estômago, porque ele está obstruído. Tá? Então, náuseas e vômito pós-prandiais, geralmente sem bile. Se a estenose é parcial, uma ou outra vez você pode ter a presença de vômitos biliares. Tá? Dor epigástrica tipo cólica. Tá? Perda de peso, porque o alimento não passa, então o paciente tem um déficit nutricional. Desidratação. Uma alcalose pelo excesso de vômitos. Você sabe que o local do nosso corpo de maior presença de cloro é o suco gástrico, é o estômago, devido ao vômitos frequentes. Você tem uma alcalose metabólica, hipoclorêmica e hipocalêmica, já que também você tem potássio, uma importante presença de potássio no estômago, tá? E os exames indicados são uma seriografia gastroduodenal. Você dá bário ao paciente, o paciente toma, você bate a radiografia e vai ver lá aquele stop, aquela parada de evolução do bário. Às vezes você tem, tá certo? Uma passagem bem fininha do bário, tá? Chamado por alguns de rabo de rato, tá? E que denota uma obstrução parcial. Você pode fazer uma endoscopia com a biópsia, tá certo? Lembrar que toda úlcera gástrica você deve biopsiar quando você endoscopia que dá o diagnóstico, tá? E o tratamento é hidratação venosa, passar a sonda nasogástrica e inibidor de bomba de prótons. Hoje a gente preconiza a dilatação com balão hidrostático. Em média, 1 a 8 semanas a gente faz a dilatação, tá? E aí, se não tiver resultado com 8 semanas, não tiver melhora, aí você é indicação de cirurgia, tá? Mas o primeiro tratamento é a dilatação com balão hidrostático. O tratamento cirúrgico é só quando você não tem bom resultado, tá certo? Então, quando a estenose é no duodeno, por úlcera duodenais de repetição, você faz uma plástica do duodeno, é a primeira opção. Uma plástica do duodeno é você fazer uma incisão no duodeno horizontal e fazer a sutura, o refechamento do duodeno no sentido longitudinal. Então, você faz uma abertura, quebra todas as fibras fibrosadas e faz uma sutura longitudinal. Tá certo? Essa é a duodenoplastia, é a plastia do duodeno. É a cirurgia que você menos mexe com a fisiologia do paciente. E vai tratar a estenose e vai resolver o problema dele. Você pode fazer
Já o tratamento da úlcera, já que ele pode ser um paciente que, mesmo com inibidor de bomba de prótese, ele faz úlceras de repetição. Então, você faz uma vagotomia troncular, mais uma gastroduodenanastomose lateral. Você leva o duodeno para junto do estômago e aí você faz uma anastomose, porque aí o alimento chega no piloro, não passa, mas aí ele vai pela essa anastomose gastroduodenal lateral e vai resolver a questão dele alimentícia. E a cirurgia de melhor resultado, que mais fisiologicamente ataca a úlcera péptica rebelde a tratamento clínico, é a vagotomia troncular com antrectomia. O antro é a região de maior quantidade de células parietais, produtoras de HCl, e o vago é o local que você tem a maior... O vago é o estímulo para 70% da acidez gástrica. Então, você tira 70% da acidez gástrica e tira as células parietais, é quem dá melhor resultado. O tratamento para a úlcera é o melhor resultado. Vagotomia troncular, mas antrectomia. Você tem uma estenose pilórica. Você pode fazer uma vagotomia troncular mais uma piloroplastia. Piloroplastia é a mesma coisa, o mesmo princípio da duodenoplastia. Você faz uma abertura horizontal, quebra a fibrose, as fibras que estão fibrosadas e faz uma sutura vertical. Se o paciente recusa fazer cirurgia ou seu risco cirúrgico é muito alto, aí só resta balão hidrostático. Esse balão hidrostático, ele alivia os sintomas em 3 meses em 70% dos pacientes. Contraindicações para o uso do balão hidrostático: estabilidade cardiorrespiratória, ulcerativa profunda, porque aí, se ela é profunda, ela pode romper, pacientes não cooperativos, tá? E as complicações do uso desse balão hidrostático é a perfuração, ou nesse uso do balão, você rompeu algum vaso que esteja na úlcera ou abaixo da úlcera e provocar hemorragia, tá certo? Alguma dúvida? Alô? Não, professor. Pronto, alguma pergunta? Professor. No caso daquela úlcera péptica perfurada que o senhor falou, que pode evoluir com sepse, junto com sepse, após a estabilização hemodinâmica desse paciente, a gente pode lançar mão da cirurgia definitiva? Ou é só realmente nos pacientes estabilizados? Só paciente estabilizado. Paciente complicado, você vai entrar, fazer a rafia da úlcera, botar o aumento ali, fazer aumentoplastia, tá certo? Lavar a cavidade, tá? E sair de perto. Paciente, se ele tem sepse abdominal, se ele tem pus na cavidade, você deve evitar fazer suturas, porque o ambiente é contaminado. Você vai ter descência das suturas que você fizer dentro da cavidade abdominal. Veja que quando você sutura a úlcera, tá certo? Você coloca um aumento, você faz aumentoplastia exatamente porque há uma possibilidade que mesmo a sutura pequena daquela úlcera de 3 centímetros, 2 centímetros, pode haver descência. Aí você já fez um bloqueio natural com o aumento, tá certo? Para que não haja descência e recebe-se em cavidade livre. Tá bem? Então, nenhuma cirurgia que você vai anastomosar. O estômago com o duodeno. Você vai fazer uma duodenoplastia, uma piloroplastia, deve ser feita em paciente que chega para você
úlcera péptica perfurada já com peritonite e sepsis abdominal. Tá bom? Essas cirurgias todas aí, quando eu dei aula sobre anatomia, quando eu dei aula sobre anatomia, eu falei sobre anatomia cirúrgica. E eu mostrei todas elas para vocês. Tá certo? Tranquilo? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Tudo bem? Podemos encerrar? Podemos? Tudo bem, professor, pode encerrar. Obrigado, um abraço. Obrigada. Algumas Abraço. coisas deixo de falar, porque a aula ela não é como eu gosto, entendeu? É uma aula online, é diferente. Mas vamos para frente. Se Deus quiser, a gente melhora. Um abraço. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Certo, professor. Tchau Tchau. para vocês.